No começo do livro de Isaías, e olhando para o horizonte dos capítulos 1 a 6, não estamos entrando apenas em mais um registro profético. Estamos entrando num dos textos mais majestosos de toda a Escritura. Isaías surge num tempo em que Judá ainda existe. Jerusalém ainda está de pé. O templo ainda funciona. Os reis ainda governam, mas o pecado já contaminou a vida pública, a vida espiritual e a consciência da nação. O livro se abre como uma acusação solene. O Senhor chama céus e terra como testemunhas, como se toda a criação fosse convocada para ouvir o processo contra o seu próprio povo. Filhos foram criados e exaltados, mas se rebelaram. O boi conhece o seu possuidor. O jumento conhece a manjedoura do seu dono. Mas Israel não conhece. O povo não entende. A câmera do livro se move para Jerusalém, e a imagem não é de uma cidade gloriosa, mas de uma nação doente. Feridas, contusões, chagas inflamadas. O pecado não aparece apenas como erro moral. Ele aparece como uma enfermidade espalhada por todo o corpo. Os líderes falharam, o povo se corrompeu, a terra foi atingida, as cidades foram queimadas, o ambiente é de crise e Isaías não suaviza isso. Ele não fala como alguém tentando proteger a reputação da nação. Ele fala como alguém que foi colocado diante da verdade de Deus e agora precisa dizer o que vê. Mas esse livro não é apenas um anúncio de ruína. Essa é a força impressionante de Isaías. Enquanto denuncia o pecado, ele também abre janelas para um futuro de restauração. Enquanto expõe a hipocrisia de um culto vazio, ele mostra que Deus ainda chama o povo ao arrependimento. Lavai-vos, purificai-vos, aprendei a fazer o bem, buscai o que é justo, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. O problema de Judá não era falta de religiosidade exterior. O problema era um coração distante, uma adoração sem verdade, um povo que se aproximava de Deus com ritos, mas o ofendia com a vida. Ainda nessa abertura, Isaías começa a mostrar que Jerusalém não será lembrada apenas por sua queda. Ela também será lembrada por aquilo que Deus fará. A cidade rebelde poderá ser purificada. Sião poderá voltar a ser chamada de cidade fiel. Das ruínas, o Senhor ainda erguerá um remanescente. E então o livro já deixa claro que sua mensagem não ficará presa ao presente imediato. Isaías fala para reis do seu tempo, para crises do seu século, para pecados da sua geração. Mas sua voz ultrapassa esse momento e aponta para coisas muito maiores. O monte do Senhor exaltado, as nações vindo para aprender seus caminhos, a arrogância humana sendo abatida, a glória de Deus ocupando o centro de tudo. Nos capítulos 1 a 5, a palavra não chega como uma observação distante. Ela chega como acusação, como diagnóstico, como chamada ao arrependimento. O cenário ainda é o de Jerusalém, com seus muros, suas casas, seu templo, seus líderes, suas festas e seus sacrifícios. Mas, diante de Deus, a aparência externa da nação já não consegue esconder sua condição real. O povo continua oferecendo culto, continua celebrando datas sagradas, continua se reunindo em nome do Senhor. Só que o coração da aliança foi abandonado. E o Deus Santo, que vê além da cerimônia, expõe o que está por trás de toda aquela religiosidade. No capítulo 1 do livro de Isaías, o processo começa de forma direta. Céus e terra são chamados para ouvir. O Senhor fala como pai ofendido. Criei filhos, e eles se rebelaram contra mim. A dor do texto não está apenas no pecado em si, mas no fato de que o povo pecou contra aquele que o criou, sustentou e conduziu. Judá não está sendo tratado como uma nação pagã que nunca ouviu a voz de Deus.
Está sendo tratado como um povo que recebeu luz, recebeu cuidado, recebeu aliança e mesmo assim se desviou. Por isso a imagem da doença é tão forte. Desde a planta do pé até a cabeça, não há coisa sã. Feridas, contusões, chagas vivas. É como se a corrupção moral tivesse tomado o corpo inteiro da nação. A paisagem ao redor confirma essa decadência. A terra está assolada. As cidades foram queimadas. Estrangeiros devoram o país. Jerusalém permanece como uma cabana solitária no meio de um campo devastado. O povo ainda existe, mas sua estabilidade já foi atingida. E então, o livro mostra algo ainda mais grave. A continuidade do culto não significa reconciliação com Deus. O Senhor diz que está farto de holocaustos, de festas, de reuniões solenes. Não porque a adoração em si fosse errada, mas porque ela estava sendo oferecida por mãos manchadas. O povo queria manter o rito sem abandonar a injustiça. Queria comparecer diante de Deus sem romper com o mal. Então a palavra corta ainda mais fundo. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de diante dos meus olhos. Aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. A crise de Judá não era apenas espiritual no sentido abstrato, era moral, social, pública. A cidade que deveria refletir a justiça de Deus tinha se tornado abrigo de opressão, suborno e violência. A cidade fiel se tornou prostituta. Aquela que antes era associada à retidão, agora está cheia de homicidas. A prata virou escória. O vinho foi misturado com água. Os príncipes são rebeldes e amigos de ladrões. Todos amam presentes e correm atrás de recompensas. O pecado não está escondido nos bastidores. Ele já molda a vida da cidade. Mas ainda no meio dessa acusação tão severa, a voz de Deus abre uma porta de misericórdia. Vinde e arrazoemos. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O juízo é real, mas o convite ao arrependimento também é real. Isaías não apresenta um Deus indiferente, nem um Deus que pune sem advertir. O Senhor confronta porque ainda chama. Ele denuncia porque ainda oferece retorno. Ele expõe a culpa porque ainda quer purificar um povo para si. A partir do capítulo 2, o horizonte se amplia. Isaías começa a mostrar que o futuro final de Sião não será definido pela corrupção presente, mas pelo propósito de Deus. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes. As nações correrão para ele. Povos dirão uns aos outros: vinde, subamos ao monte do Senhor, para que ele nos ensine os seus caminhos. A cena muda completamente. A cidade marcada por culpa e disciplina também é vista como centro da futura instrução divina. A espada dará lugar à paz. As nações aprenderão os caminhos do Senhor. A mesma Sião que agora está manchada ainda será o lugar da manifestação da glória de Deus. Só que esse futuro glorioso não elimina o juízo contra o orgulho presente. Pelo contrário, é justamente porque Deus será exaltado que a arrogância humana será abatida. No capítulo 2, o texto desce dos montes da esperança para as ruas da soberba humana. Homens confiantes em riquezas, cavalos, carros, ídolos, obras das próprias mãos. O olhar altivo do homem será abatido. A altivez dos varões será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías mostra que não é apenas o pecado moral grosseiro que está sendo julgado. O orgulho também está sendo julgado. A autoconfiança também está sendo julgada. Tudo aquilo que se levanta para ocupar o centro será derrubado quando o santo se manifestar. No capítulo 3, a crise ganha rostos ainda mais concretos. O Senhor retira de Jerusalém e de Judá o sustento, a liderança, a estabilidade.
Os pilares da vida pública começam a ruir. Príncipes inexperientes governam. O povo oprime uns aos outros. A ordem social se desintegra. O texto passa pelas ruas da cidade e mostra a arrogância, vaidade, inversão moral, opressão dos pobres e humilhação dos necessitados. A filha de Sião, antes orgulhosa de sua beleza, é retratada andando com altivez, cheia de ornamentos e vaidades. Mas o juízo transformará esse brilho em vergonha. O perfume dará lugar ao mau cheiro. O luxo dará lugar à desolação. Isaías mostra que Deus não se impressiona com aparência, status ou refinamento externo quando a corrupção domina por dentro. Mas, novamente, o livro não se fecha apenas na devastação. No final desse movimento, aparece o renovo do Senhor, belo e glorioso para os que escaparem de Israel. Os sobreviventes de Sião serão chamados santos. O Senhor lavará a imundícia das filhas de Sião e purificará o sangue de Jerusalém. Sobre todo o monte Sião haverá nuvem de dia e resplendor de fogo flamejante de noite. A imagem relembra a presença protetora de Deus sobre o seu povo. Ou seja, o mesmo Deus que julga também preserva um remanescente. O mesmo Deus que remove a impureza também cria de novo um povo limpo para sua presença. Isso é decisivo para entender Isaías. O juízo não é o fim absoluto. O juízo é também o caminho pelo qual Deus separa, purifica e preserva aquilo que será seu. Então, o capítulo 5 fecha esse bloco com uma das cenas mais marcantes do livro. Isaías canta sobre o seu amado e sua vinha. O dono da vinha fez tudo. Escolheu uma colina fértil, limpou o terreno, tirou as pedras, plantou vide excelente, edificou uma torre, cavou um lagar. Tudo foi preparado com cuidado, intenção e expectativa. O que se esperava era fruto bom. O que veio foram uvas bravas. Então, o cântico revela seu sentido. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Os homens de Judá são a planta das suas delícias. Ele esperou juízo, e eis aqui opressão. Esperou justiça, e eis aqui clamor. A tragédia aqui se aprofunda. O problema não era que Deus tivesse falhado em cuidar do seu povo. O problema era que, apesar de todo cuidado, de toda aliança, de toda revelação, o povo escolheu produzir o contrário do que devia. Em seguida, vem os ais. Ai dos que ajuntam casa a casa. Ai dos que se levantam cedo para seguir a bebida forte. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Ai dos poderosos para beber vinho e dos que pervertem a justiça por suborno. A nação não está sendo julgada por ignorância. Está sendo julgada por rebeldia consciente, persistente, cultivada dentro da luz recebida. O cântico da vinha é essencial, porque resume o drama dessa parte do livro. Deus não está condenando Judá como um senhor cruel que exigiu frutos sem cuidado. Ele cuidou, protegeu, plantou e esperou. O juízo vem porque houve recusa deliberada em responder ao cuidado da aliança. Isso torna a culpa ainda mais grave e ajuda a entender por que Isaías fala com tanta força sobre justiça, verdade e santidade. Antes de continuarmos, eu quero te pedir algo de coração. Esse vídeo que você está assistindo não nasceu do nada. Foram horas de preparação para trazer a palavra de Deus com clareza, com respeito e com profundidade. E se isso está te ajudando, a melhor forma de você apoiar esse trabalho é bem simples. Curtir o vídeo, deixar um comentário aqui embaixo e, se aparecer para você, clica no botão Hype. Leva só alguns segundos, mas faz muita diferença. Cada curtida, cada comentário e cada apoio nesse botão faz diferença. Quando você comenta, você me mostra que esse esforço valeu a pena. E mais do que isso, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas.
porque o YouTube entende que esse conteúdo tem valor e passa a entregar para mais gente. E no caso do botão Hype, esse apoio pode dar ainda mais visibilidade ao vídeo, ajudando o conteúdo a ganhar destaque e alcançar pessoas que talvez nunca encontrariam essa mensagem sozinhas. Ou seja, com um gesto simples, você não apoia apenas o canal, mas também coopera para que a palavra de Deus chegue mais longe. Então comenta algo do seu coração, ou comente exatamente assim: a palavra de Deus é maravilhosa e fiel. Eu vou amar ler seu comentário e saber que você está caminhando junto comigo nessa jornada pelas Escrituras. Obrigado pelo seu apoio. Agora sim, voltando para o livro. O cenário agora muda de forma decisiva. Depois de expor a rebeldia de Judá e a podridão espiritual de Jerusalém, o livro de Isaías nos leva ao momento que molda tudo o que virá depois. Não é apenas a nação que precisa ser vista. O próprio Deus precisa ser visto. E é justamente aí, quando o olhar sai da corrupção da terra e é levantado para o trono do céu, que o ministério de Isaías ganha sua forma mais profunda. No capítulo 6 do livro de Isaías, no ano da morte do rei Uzias, o profeta vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchem o templo. Serafins estão acima dele. Cada um tem 6 asas. Com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés e com 2 voam. E eles clamam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se movem com a voz daquele que clama. A casa se enche de fumaça. Tudo nessa cena comunica majestade, pureza, peso, presença. Isaías não está diante de uma experiência leve. Ele está diante da santidade absoluta. E é justamente nessa luz que ele passa a enxergar a si mesmo. Ai de mim, estou perdido. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isso muda tudo. O profeta que denunciou o pecado da nação agora se inclui entre os impuros, antes de ser enviado para falar. Ele precisa ser quebrantado pela glória de Deus. Um dos serafins voa até ele com uma brasa viva tirada do altar. Toca a sua boca e declara que sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Só depois disso vem a voz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas o envio não vem com a promessa de um povo sensível e pronto para ouvir. Ainda no capítulo 6, Isaías recebe uma missão dura. Ele falará a uma nação que ouvirá, mas não entenderá, verá, mas não perceberá. O coração desse povo se tornará endurecido. Os ouvidos ficarão pesados, os olhos se fecharão. A palavra de Deus continuará sendo dita, mas a resposta da nação mostrará a profundidade de sua resistência. Isaías pergunta até quando. A resposta aponta para a devastação, cidades sem moradores, terra assolada, juízo sobre a nação. Mesmo assim, no fim dessa cena pesada, sobra uma nota de esperança. Como o tronco que permanece depois do corte, a santa semente será a sua raiz. O juízo virá, mas não apagará completamente a promessa. A história, então, avança para a crise dos capítulos 7 e 8. O reino de Judá está sob pressão. Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, sobem contra Jerusalém. A notícia espalha medo. O coração de Acás e o coração do povo se movem como árvores do bosque agitadas pelo vento. A casa de Davi treme. O perigo é político, militar, imediato. Isaías é enviado para encontrar Acás e levar uma palavra clara. Tem cuidado, aquieta-te, não temas. Aqueles inimigos parecem ameaçadores, mas seus planos não permanecerão de pé se Deus não os permitir. O grande teste aqui não é apenas militar, é espiritual. Judá vai confiar no Senhor ou vai correr atrás de seguranças humanas?
Isaías confronta Acaz nesse ponto decisivo. Se não crerdes, certamente não permanecereis. A fé não aparece aqui como sentimento religioso abstrato. Ela aparece como a única base verdadeira de estabilidade num tempo em que tudo está tremendo. Então, Deus oferece um sinal. Pede um sinal, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Mas Acaz responde com falsa piedade. Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. A recusa parece reverente, mas na verdade é incredulidade disfarçada. Acaz já está inclinado a buscar apoio político em vez de descanso na palavra de Deus. É nesse contexto que surge uma das promessas mais marcantes do livro. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, Deus conosco. Em meio ao medo, à conspiração, à ameaça de colapso, o sinal não aponta primeiro para a força de Judá, mas para a presença de Deus. A casa de Davi está fraca, mas a promessa não caiu. O reino vacila, os reis temem, as alianças humanas falham, mas Deus ainda fala sobre futuro. E o nome do menino se torna um eixo central de esperança no meio da crise. Aqui há um ponto importante. No contexto imediato de Isaías, o sinal do Emanuel responde à crise vivida nos dias de Acaz, mostrando que a ameaça sírio-efraimita não teria a palavra final. Mas, ao mesmo tempo, a força desse nome e o desenvolvimento posterior do livro fazem essa promessa crescer além daquele momento, abrindo caminho para uma esperança messiânica muito maior. Por isso, esse texto tem profundidade histórica e também profundidade profética. Ainda no capítulo 8, a tensão continua. Isaías registra o avanço do juízo. A Assíria, que parecia uma solução política para Acaz, se tornará uma inundação que subirá até o pescoço de Judá. Aquilo em que o rei decide confiar se transforma em ameaça. O povo tropeça porque rejeita as águas mansas de Siloé e prefere os cálculos da política, o barulho das alianças e a segurança dos impérios. Isaías insiste que o povo de Deus não deve chamar de conspiração tudo o que o povo chama de conspiração. O temor certo não é o temor dos homens, mas o temor do Senhor dos Exércitos. Ele será santuário para uns e pedra de tropeço para outros. A palavra divide, expõe, revela. Então, do meio dessa escuridão, o livro começa a acender uma luz extraordinária. No capítulo 9, a terra que estava em angústia não ficará sempre na obscuridade. O povo que andava em trevas viu grande luz. Aos que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A mudança é poderosa. Depois de tronos abalados, corações tremendo e caminhos escurecidos, Isaías anuncia uma claridade que vem de Deus. A opressão será quebrada. O peso será removido. E a razão dessa esperança não está num exército, nem numa reforma política, nem num rei comum. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A essa altura, o livro já está apontando para além da crise dos dias de Acaz. Isaías enxerga um rei cuja justiça não será frágil, cuja paz não será temporária e cujo governo não terminará como os governos da terra. A casa de Davi parecia ameaçada, mas Deus fala de um descendente que carregará sobre si um reino firme, estabelecido com juízo e justiça, desde agora e para sempre. A escuridão do presente não apaga a promessa do futuro. Mesmo assim, os capítulos 9 e 10 ainda mantêm o peso do juízo. A ira do Senhor não se apartou, sua mão ainda está estendida. A soberba de Israel continua. A Síria aparece como vara da ira divina, instrumento usado por Deus para disciplinar, mas também culpada por sua arrogância. O império se exalta, imagina que age por sua própria força, e por isso também será abatido.
Isaías mostra que até as potências mais temidas da terra continuam debaixo do governo de Deus. Nenhum império se move fora do alcance da sua mão. Então, no capítulo 11, a visão se torna novamente luminosa. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo frutificará. A imagem é belíssima. A casa real parece reduzida a um tronco cortado. O poder davídico parece humilhado. Mas daquilo que parece morto, Deus faz brotar vida. Sobre esse rei repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Ele não julgará pela aparência. Não decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Julgará com justiça os pobres. Ferirá a terra com a vara de sua boca. A fidelidade será o cinto dos seus lombos. Aqui, Isaías não fala apenas de sobrevivência nacional. Ele fala de um governo justo, santo e transformador. E a visão vai além do trono. O mundo inteiro parece respirar uma nova ordem. O lobo habitará com o cordeiro. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O reino desse descendente de Jessé não é apenas um ajuste político em Judá. É uma restauração tão profunda que alcança a própria criação na linguagem da profecia. E no capítulo 12, o bloco termina em louvor. Tu dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. O cântico final fecha esse trecho mostrando que depois do juízo, depois do endurecimento, depois da crise e do medo, ainda haverá um povo que cantará pela salvação do Senhor. A palavra agora se expande para além dos muros de Jerusalém. Depois de mostrar o pecado de Judá, a incredulidade dos reis e a esperança futura ligada ao Emanuel e ao renovo de Jessé, o livro de Isaías abre um novo cenário. Nos capítulos 13 a 23, não vemos apenas o povo da aliança sendo confrontado, vemos nações inteiras sendo chamadas ao tribunal de Deus. Impérios, cidades, exércitos, alianças, rotas comerciais, centros de poder, tudo começa a passar diante da voz do Senhor. O que parecia sólido aos olhos humanos agora é examinado do alto, e o livro deixa claro, com força crescente, que o Deus de Israel não reina apenas sobre Judá. Ele reina sobre a história. No capítulo 13 do livro de Isaías, Babilônia entra em cena. Ainda que o exílio babilônico se torne mais evidente em outra parte da história bíblica, Isaías já antecipa a queda desse poder que parecia destinado à grandeza. A linguagem é de abalo, de terror, de colapso. O dia do Senhor se aproxima cruel, com furor e ira ardente. Os céus estremecem, a terra se move do seu lugar. Babilônia, que aos olhos humanos parece majestosa, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. O império que encanta, domina e se exalta será reduzido a ruínas. Não ficará de pé pela força do seu brilho. O que Isaías mostra aqui é profundamente importante. O futuro não pertence aos grandes centros do poder humano. Nem mesmo a cidade que parece destinada a governar as nações é dona de si mesma diante de Deus. No capítulo 14, o olhar continua sobre Babilônia, mas o texto também aprofunda o princípio por trás do juízo. O opressor cairá, o tirano cessará, a terra descansará. Os cedros do Líbano quase parecem celebrar a queda daquele que derrubava tudo à sua volta. O livro retrata o orgulho imperial como algo que sobe alto demais e, por isso mesmo, será lançado abaixo. O homem que imaginava subir aos céus e elevar seu trono se vê lançado à cova. A cena é poderosa, porque Isaías não está apenas falando sobre política. Está revelando a lógica do juízo divino. O que se exalta contra Deus será abatido.
O que se gloria em si mesmo não permanece. Ainda nesse movimento, a Assíria também aparece sob sentença. Esse nome pesa porque a Assíria era o grande terror daquele tempo. Era potência militar, máquina de guerra, ameaça real sobre reinos inteiros. Mas Isaías mostra que até a Assíria tem limites traçados pelo Senhor. O que Deus determinou sobre toda a terra se cumprirá. Aquilo que os exércitos pensam controlar está, na verdade, debaixo de outra mão. O império pode avançar com força, intimidar cidades, derrubar povos, mas não age fora da soberania divina, e quando se exalta, também é quebrado. A partir daí, o livro começa a mover a câmera de nação em nação. Moabe surge com sua dor, seu orgulho e sua ruína. As cidades são atingidas. O lamento ecoa pelos caminhos. Os campos murcham, a alegria se apaga. Isaías não trata essas nações como nomes frios em um mapa. Ele mostra a desolação entrando nas cidades, o choro subindo das estradas, a glória secando. O juízo tem peso histórico, humano, visível. Mas mesmo aqui, a causa não é apenas geopolítica. O orgulho de Moabe é lembrado. Sua soberba, sua arrogância, sua altivez. O que derruba as nações não é apenas a espada do inimigo, é também a sua própria exaltação diante de Deus. Damasco e Efraim entram em cena no capítulo 17. A glória se desfaz, a fortaleza diminui, o que parecia estável perde força. Ao mesmo tempo, o texto mostra que no meio do juízo ainda haverá quem olhe para o seu Criador. É uma observação breve, mas importante. Nem toda sentença termina em completo apagamento. Às vezes, o abalo é justamente o que obriga os olhos a deixarem os ídolos e voltarem para Deus. Isaías continua nos ensinando que a história não se move apenas por força de alianças e batalhas. Existe um governo mais alto conduzindo a queda e o despertar. No capítulo 18, o foco passa por uma terra distante, ligada à Etiópia. E a impressão é a de que até os povos mais longínquos, com seus mensageiros e movimentos diplomáticos, estão debaixo da mesma autoridade. O Senhor observa do seu lugar como quem não está apressado, nem confuso, nem ameaçado pelos acontecimentos da terra. Enquanto os homens correm, negociam, planejam e se movem, Deus vê o momento exato de intervir. Essa calma divina no meio da agitação das nações é parte importante da mensagem de Isaías. O mundo parece febril, o trono de Deus, não. Nos capítulos 19 e 20, o Egito aparece sob juízo. E isso também é significativo. O Egito era antigo, rico, respeitado, símbolo de sabedoria e poder. Mas Isaías mostra o coração do Egito derretendo dentro dele. Conselhos se confundem, espíritos se abatem. O rio, que para aquela civilização era sinal de vida e estabilidade, aparece atingido. A terra vacila. Os sábios não conseguem salvar a nação com suas palavras. O que parecia uma grande civilização autossuficiente é exposto em sua fragilidade. E ainda assim, em uma das reviravoltas mais belas desse bloco, o texto também fala de um futuro em que o Egito conhecerá o Senhor. Haverá altar ao Senhor no meio da terra do Egito. Egito, Assíria e Israel aparecem juntos sob a bênção divina. Isso é impressionante, porque mostra que Isaías não vê apenas ruína internacional. Ele vê também o alcance futuro da misericórdia de Deus para além das fronteiras de Israel. Esse ponto é importante para não reduzir essa parte do livro a uma sequência de condenações políticas. Isaías mostra juízo real sobre as nações, mas também revela que o Senhor continua sendo soberano para ferir e para curar. Em alguns momentos, a mesma nação que é humilhada também é incluída no horizonte da restauração. Isso reforça que Deus não está reagindo aos impérios como um rival entre outros. Ele governa acima deles, julga com justiça e ainda pode transformar o destino de povos inteiros.
O bloco continua com oráculos que passam pelo deserto do mar, por Edom, pela Arábia, por Jerusalém em sua falsa segurança e, por fim, por Tiro. Cada nome acrescenta uma nova camada à mesma verdade. Nenhuma fortaleza é final, nenhuma riqueza comercial é invencível, nenhuma tradição diplomática protege para sempre. Tiro, por exemplo, aparece como centro de comércio, riqueza e influência entre as nações. Seus navios, suas rotas, seus lucros e sua fama parecem dar a ela um brilho próprio. Mas Isaías mostra que até a glória comercial pode apodrecer quando Deus a confronta. O mundo dos negócios, da navegação e do prestígio internacional também está sujeito ao juízo divino. Há algo forte unindo todos esses capítulos. Babilônia representa a soberba imperial. Assíria representa o terror militar. Moabe representa a arrogância nacional. Egito representa a falsa confiança em sabedoria e poder antigo. Tiro representa o fascínio da riqueza e do comércio. Em cada caso, Isaías desmonta uma ilusão. A ilusão de que a força preserva, a ilusão de que o prestígio sustenta, a ilusão de que alianças garantem futuro, a ilusão de que a glória das nações é duradoura. Tudo isso pode cair de repente sob a palavra do Senhor. E esse bloco também prepara o coração do espectador para entender melhor o próprio restante do livro. Porque se nem Babilônia, nem Assíria, nem Egito, nem Tiro controlam a história, então a segurança do povo de Deus não pode estar em copiar os métodos das nações, nem em se apoiar nelas. Isaías está ensinando por meio da queda dos povos a mesma lição que Judá precisava aprender dentro da sua própria crise. Confiar em homens é areia. Confiar em impérios é névoa. Confiar na glória do mundo é correr atrás do que já está condenado a passar. Depois de passar pelas nações e mostrar que Babilônia, Assíria, Egito, Moabe e Tiro não controlam o próprio destino, o livro de Isaías abre ainda mais a cena. Agora, não é apenas um império que cai, nem uma cidade que é humilhada. Nos capítulos 24 a 27, o próprio mundo parece entrar em convulsão. A linguagem cresce, o horizonte se expande. E o espectador sente que o profeta já não está tratando só de eventos isolados da política internacional. O que entra diante dos olhos agora é a terra abalada pelo peso do pecado humano e pelo juízo do Deus que governa tudo. No capítulo 24 do livro de Isaías, a palavra vem como um terremoto espiritual e histórico. Eis que o Senhor esvazia a terra, desola-a, transtorna a sua superfície e lhe dispersa os moradores. A cena não separa classes, posições ou títulos. O mesmo acontecerá ao povo e ao sacerdote, ao servo e ao senhor, à serva e à senhora, ao comprador e ao vendedor, ao credor e ao devedor. Isaías mostra uma humanidade inteira atingida. As estruturas que organizam a vida comum não conseguem resistir quando Deus visita a terra em juízo. O mundo que parecia sólido começa a vacilar. A alegria diminui. O vinho se entristece. O som do tamborim se cala. A cidade da confusão é quebrada. Portas se fecham. Ruas ficam vazias. O ambiente inteiro comunica desolação. Mas o texto não apresenta esse colapso como um acidente sem causa. A terra está contaminada debaixo dos seus moradores, porque transgrediram as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. O problema é moral, espiritual, humano. A desordem da criação aparece ligada à rebelião da criatura. O mundo não está apenas sofrendo porque impérios se enfrentam. Está sofrendo porque o pecado humano desafia o governo santo de Deus. Por isso, a maldição consome a terra. Por isso, os habitantes são desolados. Por isso, tão poucos restam. Isaías leva o espectador a enxergar que o pecado nunca é pequeno. Ele rompe não apenas a relação pessoal com Deus,
mas atinge a própria ordem da vida. E ainda assim, no meio dessa devastação, vozes começam a surgir de lugares distantes. Do Ocidente, do Oriente, dos confins da terra, se ouvem cânticos. Glória ao justo. Esse detalhe é muito forte. Enquanto o mundo vacila, ainda existe um povo que reconhece a justiça de Deus. Ainda existem vozes que cantam. Ainda existe louvor em meio ao abalo. Isaías não descreve um universo entregue ao caos absoluto. Ele descreve um juízo real que não cancela a fidelidade do Senhor, nem o testemunho dos que continuam olhando para Ele. No fim do capítulo 24, a linguagem se torna ainda mais elevada. O Senhor dos exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos haverá glória. Antes disso, o texto fala de punição contra os exércitos do alto e contra os reis da terra. É como se Isaías estivesse mostrando que o juízo alcança tudo o que se levanta em rebelião, visível e invisível, humano e poderoso. Nem os tronos da terra escapam, nem as estruturas elevadas escapam. Tudo caminha para o momento em que só a glória do Senhor permanecerá. Então o capítulo 25 responde a esse cenário com um cântico. Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. O tom muda sem perder a seriedade. Agora não é só a visão da terra arrasada, é a resposta dos que conhecem o caráter de Deus. O juízo não apagou sua confiança, pelo contrário, revelou ainda mais quem Ele é. Cidade Forte foi reduzida a montão de ruínas. Palácios de estrangeiros deixaram de ser cidade. Os poderosos foram abatidos. Mas para o necessitado, para o aflito, para o pobre em sua angústia, o Senhor se mostrou fortaleza, abrigo contra a tempestade, sombra contra o calor. Esse contraste domina o bloco inteiro. A cidade dos homens cai. O refúgio dos soberbos desaba. A glória das estruturas humanas é reduzida. Mas os que esperam no Senhor não são deixados à própria sorte. O Deus que derruba o orgulho é o mesmo que acolhe o aflito. O Deus que abala os tronos é o mesmo que protege os que confiam nele. Isaías quer que o espectador veja isso com clareza. O juízo nunca é uma ameaça para destruir a fidelidade de Deus, mas para revelar a diferença entre o que é arrogância humana e o que é esperança verdadeira. E então vem uma das cenas mais grandiosas de todo esse bloco. No Monte do Senhor, Ele prepara um banquete para todos os povos, um banquete de coisas gordurosas, vinhos velhos bem purificados. A imagem é de abundância, comunhão, plenitude. Depois de tanta linguagem de ruína, trevas e desolação, Isaías abre diante dos olhos uma mesa preparada pelo próprio Deus. E junto com essa mesa vem uma promessa ainda mais impressionante. Ele destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. Tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Aqui o livro toca um ponto altíssimo da esperança bíblica. A morte, que parece tão absoluta aos olhos humanos, não terá a palavra final. O choro não será eterno. A vergonha do povo de Deus não será permanente. O mesmo Senhor que julgou a terra também age para remover o que a oprime em sua profundidade mais dolorosa. Não se trata apenas de restauração política, não se trata apenas de melhora nacional. O que Isaías descreve aponta para uma vitória muito maior, uma intervenção final e gloriosa do próprio Deus. Então o povo responde: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. A esperança aqui não é genérica, não é otimismo humano, é espera perseverante, é confiança sustentada enquanto a terra treme.
Isaías mostra que existe uma diferença profunda entre os que vivem apoiados na cidade dos homens e os que vivem aguardando o Senhor. Quando o abalo chega, essa diferença aparece. No capítulo 26, o texto continua nesse movimento. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe salvação por muros e antemuros. Abri as portas, para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Enquanto os sistemas humanos se mostram frágeis, o Senhor se mostra rocha. Enquanto a terra cambaleia, ele preserva em paz o coração firmado nele. O capítulo mantém lado a lado duas realidades. Os altivos são abatidos, a cidade elevada é humilhada, mas o caminho do justo é plano, e a alma dos fiéis continua esperando pelo nome e pela memória do Senhor. Esse trecho é importante porque a esperança de Isaías não é fuga da realidade. O profeta não nega o juízo, nem diminui o peso do sofrimento. O que ele faz é mostrar que no meio do abalo existe uma segurança que não depende da estabilidade do mundo, mas do caráter do próprio Deus. Por isso, a paz prometida aqui não nasce de circunstâncias tranquilas, e sim de uma mente firme no Senhor. Ainda nesse capítulo, a oração do povo carrega o peso da espera. Em angústia te buscaram. Como a mulher grávida se contorce para dar à luz, assim fomos nós diante de ti. Houve dor, houve expectativa, houve sensação de impotência. Mas então a promessa volta a brilhar. Os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó. O livro continua elevando os olhos para além da crise imediata. Não é apenas a nação que terá futuro. O próprio poder da morte será confrontado pela vida que vem de Deus. No capítulo 27, a cena traz o Senhor vencendo o Leviatã, a serpente veloz, a serpente tortuosa, e matando o dragão que está no mar. A linguagem é forte, simbólica, majestosa. O mal que parece indomável não permanecerá para sempre. A ameaça profunda, antiga, resistente, será finalmente enfrentada pela espada dura, grande e forte do Senhor. Em seguida, a vinha reaparece, mas de modo muito diferente daquela vinha do capítulo 5. Antes, Deus esperou fruto e encontrou injustiça. Agora ele diz: eu, o Senhor, aguardo, cada momento a regarei. De noite e de dia aguardarei, para que ninguém lhe faça dano. A relação mudou. O cuidado de Deus sobre seu povo aparece em linguagem de restauração e proteção. O capítulo termina falando de disciplina, mas não de destruição absoluta. Deus feriu o seu povo com medida. Houve juízo, houve dispersão, houve poda. Mas tudo isso teve limite. Jacó criará raízes, Israel florescerá e brotará, e encherá de fruto a face do mundo. A cidade fortificada dos homens ficará deserta, mas o povo restaurado de Deus terá futuro. Aqueles que estavam dispersos serão ajuntados. Um a um serão recolhidos. Uma grande trombeta soará, e os perdidos voltarão para adorar o Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Depois desse grande painel de juízo universal e esperança futura, o livro de Isaías volta a apertar o foco sobre Judá, Jerusalém e as decisões concretas do povo de Deus dentro da história. Nos capítulos 28 a 35, a tensão cresce de novo, mas agora com um tom muito direto. Isaías olha para líderes cegos, conselheiros apressados, alianças políticas perigosas e uma religiosidade que continua existindo por fora, enquanto o coração permanece longe do Senhor. É um trecho em que o povo quer segurança, mas não quer arrependimento. Quer proteção, mas não quer submissão. Quer saída rápida, mas não quer confiar no tempo e na palavra de Deus. No capítulo 28 do livro de Isaías, a palavra começa com um ai contra a coroa de soberba dos bêbados de Efraim.
A imagem é forte. A liderança está embriagada, a beleza está murchando, a glória está apodrecendo. Os que deveriam discernir tropeçam, os que deveriam julgar com clareza se confundem. O quadro vai além da bebida literal. Isaías está mostrando um povo desgovernado por dentro, sem firmeza moral e sem sensibilidade espiritual. Até sacerdotes e profetas cambaleiam. As mesas estão cheias de vômito e imundícia. A imagem é humilhante de propósito. Deus está mostrando o estado real de líderes que ainda ocupam lugares de autoridade, mas já perderam o temor. E quando a palavra do Senhor chega, ela é recebida com desprezo. Como se fosse simples demais, repetitiva demais, pequena demais. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. O povo quer mensagens que o poupem, quer linguagem que não confronte, quer visão que não perturbe. Mas Deus responde dizendo que, já que recusaram sua voz clara, ouvirão outra voz, por meio de lábios estrangeiros. O descanso foi oferecido, mas não quiseram. A palavra veio como chance de estabilidade, e eles a trataram como incômodo. Então, aquilo que poderia sustentá-los se torna pedra de tropeço. É ainda nesse capítulo que surge uma declaração decisiva. Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, preciosa pedra angular, solidamente assentada. Aquele que crer não se apressará. Essa frase é central para todo esse bloco. De um lado está a pressa humana, a necessidade de resolver tudo por cálculo, por força, por aliança. Do outro lado está a confiança que não corre em pânico. A verdadeira fé não é passividade vazia, é firmeza diante do medo, é recusar a ansiedade que leva a decisões carnais. Então Isaías expõe mais uma vez a falsa segurança dos líderes de Jerusalém. Eles dizem, na prática, que fizeram aliança com a morte e pacto com o além. Acham que quando o flagelo passar, não serão alcançados. Estão confiando em mentira, falsidade, arranjos humanos. Mas tudo isso será varrido. O juízo virá como tempestade, como inundação, e a cama será curta demais e o cobertor estreito demais. A imagem é perfeita. Tudo aquilo que parecia oferecer abrigo se mostrará insuficiente quando a realidade chegar. Nos capítulos 29 e 30, o foco se volta ainda mais para Jerusalém e sua religiosidade ferida. Ariel, a cidade onde Davi acampou, é cercada, humilhada, abatida. A voz da cidade desce ao pó, e ainda assim o povo continua mantendo sua aparência espiritual. Este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. A adoração continua, mas virou costume. O temor de Deus virou mandamento aprendido dos homens. O problema já não é apenas comportamento escandaloso, é formalismo, é culto sem verdade, é devoção sem quebrantamento. Ao mesmo tempo, o povo tenta esconder seus planos de Deus. Faz alianças em segredo, busca conselhos nas sombras, age como se o Criador não visse o barro se levantando contra o oleiro. Isaías desmonta essa ilusão. A inversão é absurda. A obra querendo corrigir o artífice, a criatura vivendo como se pudesse conduzir a história sem prestar contas ao seu Senhor. E ainda assim, no meio dessa denúncia, começam a surgir promessas de restauração. O Líbano se tornará pomar. Os surdos ouvirão as palavras do livro. Os olhos dos cegos verão. Os mansos terão renovada alegria no Senhor. O Santo de Israel não está apenas derrubando a arrogância. Está preparando um povo restaurado. No capítulo 30, a tentação de Judá aparece com nitidez. Ai dos filhos rebeldes que tomam conselho, mas não de mim, que se cobrem com cobertura, mas não do meu espírito. Eles descem ao Egito em busca de refúgio. Querem cavalos, carros, força militar, garantias políticas.
O Egito aparece como alternativa concreta diante da ameaça assíria. Judá olha para o perigo e conclui que precisa de socorro visível, rápido, estratégico. Mas Isaías insiste que esse caminho trará vergonha. O auxílio do Egito é vaidade e vazio. O povo corre para onde não há salvação, porque não aprendeu a descansar no Senhor. A palavra então toca um dos pontos mais profundos desse bloco. Na conversão e no sossego estaria a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força, mas não o quisestes. O povo quer velocidade. Deus oferece descanso. O povo quer fuga. Deus oferece confiança. O povo quer garantias que possa tocar com as mãos. Deus oferece sua palavra. Essa tensão atravessa todos esses capítulos. A carne sempre quer resolver antes da hora, sempre quer atalhos, sempre quer evitar o caminho da fé. Esse é um ponto decisivo para entender essa parte de Isaías. O problema de buscar o Egito não era apenas diplomático, era espiritual. Judá não estava fazendo uma escolha neutra de política externa, estava revelando onde colocava sua esperança. Por isso Isaías trata a aliança como vergonha e pecado. O que está em jogo não é só estratégia militar, mas confiança do coração. Ainda assim, a misericórdia de Deus continua aparecendo. O Senhor espera para ter misericórdia de vós. Bem-aventurados todos os que nele esperam. O mesmo povo rebelde que recusou o descanso ainda escuta promessas de graça. O pão da angústia e a água da opressão podem vir, mas os olhos verão o Mestre. Os ouvidos ouvirão a palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. A disciplina não cancela a fidelidade de Deus. Ele ainda corrige para restaurar. Ele ainda fere para conduzir de volta. No capítulo 31, Isaías retorna ao mesmo tema. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Eles olham para o que parece forte, mas não olham para o Santo de Israel. Confiam em carros porque são muitos, em cavaleiros porque são fortes, mas se esquecem de que o Egito é homem e não Deus, os seus cavalos carne e não espírito. Com isso, Isaías desmonta a ilusão militar com simplicidade poderosa. O que parece impressionante aos olhos humanos continua sendo frágil diante do Deus vivo. Quando o Senhor estender a mão, o auxiliador tropeçará e o ajudado cairá, e ambos juntamente serão consumidos. E então, em contraste com toda essa falsidade humana, o capítulo 32 abre uma janela luminosa. Eis que reinará um rei com justiça, e os príncipes governarão segundo o juízo. Depois de tantos líderes cegos, embriagados, confusos e apressados, Isaías apresenta um governo diferente. Um homem será como esconderijo contra o vento, refúgio contra a tempestade, correntes de águas em lugares secos, sombra de grande rocha em terra sedenta. Aqui, o livro volta a erguer os olhos para uma ordem justa, firme, restauradora. Os olhos dos que veem não estarão fechados. Os ouvidos dos que ouvem escutarão. O coração dos precipitados entenderá. A língua dos gagos falará distintamente. O mundo moralmente invertido começa a ser reordenado debaixo do Rei Justo. Mas antes desse futuro pleno, ainda há lamento e abalo. Mulheres complacentes são chamadas a tremer. A terra fértil se tornará espinheiro. A cidade será deixada. A segurança aparente desaparecerá. Só depois disso, quando o Espírito for derramado do alto, o deserto se tornará campo fértil, e o fruto da justiça será paz. Isaías mostra mais uma vez que paz verdadeira não nasce de conforto superficial. Ela nasce da intervenção de Deus, da justiça estabelecida por Ele, da ação do seu Espírito. O capítulo 33 continua nesse contraste. Ai de ti, assolador, que não foste assolado. Aquele que trai será alcançado. Os pecadores em Sião
se assombram. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? A pergunta pesa, porque o Deus que salva é o mesmo Deus Santo, diante do qual o mal não permanece. E a resposta aponta para uma vida justa, íntegra, reta. Ao mesmo tempo, esse mesmo capítulo fala de um futuro em que os olhos verão o Rei em sua formosura. Jerusalém será vista como habitação quieta. O Senhor será juiz, legislador e rei. A salvação não virá de negociações humanas, mas do próprio governo de Deus. No capítulo 34, o cenário volta a ficar sombrio. As nações são chamadas para ouvir. O juízo se espalha. Edom aparece como símbolo de desolação, vingança e ruína. A terra vira cenário de abandono, espinhos, fumaça, devastação contínua. O tom é pesado porque Isaías quer mostrar que o orgulho das nações e a rebeldia contra Deus têm fim certo. O mundo dos homens não continuará para sempre em seu delírio de soberba. Mas então o capítulo 35 encerra esse bloco com uma explosão de esperança. O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como a rosa. As mãos frouxas serão fortalecidas. Os joelhos vacilantes serão firmados. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá. Então os olhos dos cegos serão abertos. Os ouvidos dos surdos se desimpedirão. O coxo saltará como cervo. A língua do mudo cantará. Águas romperão no deserto. O lugar estéril se tornará abundante. E ali haverá um caminho. Caminho santo será chamado. Os resgatados do Senhor voltarão. Virão a Sião com cânticos. Alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. A tristeza e o gemido fugirão. Esse fechamento é belíssimo, porque responde a todo o bloco. Contra líderes cegos, Deus promete visão. Contra ouvidos endurecidos, Deus promete audição. Contra deserto moral e espiritual, Deus promete florescimento. Contra pressa humana e confiança carnal, Deus promete um caminho santo. Contra o medo, Deus promete presença. Contra a ruína produzida pela autoconfiança, Deus promete a alegria dos resgatados. E agora o livro de Isaías deixa por alguns momentos a grande sequência de oráculos e advertências para colocar o espectador dentro de uma crise concreta, visível, histórica. Nos capítulos 36 a 39, a ameaça já não é apenas anunciada. Ela está às portas de Jerusalém. O inimigo tem rosto, tem exército, tem discurso, tem cerco, tem arrogância. A tensão que antes vinha em forma de profecia, agora se transforma em cena. E nesse momento, tudo o que Isaías vinha dizendo sobre confiança, temor, alianças e dependência de Deus será testado diante do perigo real. No capítulo 36 do livro de Isaías, Senaqueribe, rei da Assíria, sobe contra as cidades fortificadas de Judá e as toma. O império que já pairava como ameaça agora avança com força. Jerusalém permanece, mas cercada pelo medo. Então o rei da Assíria envia Rabsaqué, seu porta-voz, com grande exército, e ele para junto ao aqueduto do açude superior, no caminho do campo do lavandeiro. O lugar não é sem significado. É exatamente a mesma região onde, tempos antes, Isaías havia encontrado Acaz, para confrontá-lo em sua incredulidade. Agora, mais uma vez, Judá está diante da escolha entre confiar no Senhor ou ceder ao medo. Rabsaqué fala alto, em tom de provocação, humilhação e guerra psicológica. Ele se dirige aos representantes de Ezequias e começa a desmontar, em palavras, toda a possibilidade de resistência. Em quem confias tu? Dizes que tens conselho e poder para a guerra, mas isso é só palavra vazia. Se Judá pensa em se apoiar no Egito, Rabsaqué zomba. O Egito é cana quebrada, que entra na mão de quem nela se apoia e a atravessa. Se Judá disser que confia no Senhor, ele tenta transformar até isso em argumento de dúvida, insinuando que Ezequias teria ofendido a Deus ao remover altos e altares.
É uma fala astuta. Ele mistura intimidação militar com confusão espiritual. Não quer apenas assustar, quer enfraquecer a fé do povo. Então a pressão cresce ainda mais. Rabsaqué fala em hebraico, para que o povo sobre o muro escute. Ele quer atingir a cidade inteira, quer semear pânico, quer quebrar a resistência por dentro antes mesmo de um ataque final. Ele promete uma falsa paz, uma rendição confortável, uma saída sem sofrimento imediato. Diz na prática que resistir é inútil e confiar no Senhor é ilusão. Nenhum Deus das outras nações livrou seu povo da mão do rei da Assíria. Por que seria diferente com Jerusalém? A pergunta é venenosa porque toca o ponto mais sensível da crise. O Santo de Israel será apenas mais um nome religioso entre os deuses das nações? Ou é realmente o Senhor da história? Mas o povo se cala. Ezequias havia dado ordem para que ninguém respondesse. O silêncio no muro pesa mais do que qualquer grito. Dentro da cidade, a angústia cresce. Os representantes voltam com as vestes rasgadas. O momento é de humilhação, tensão e quase sufocamento. A Assíria parece invencível, sua voz parece lógica, seu poder parece incontestável. Tudo o que Isaías vinha denunciando sobre a vaidade de confiar em homens, agora encontra sua forma mais dramática, porque o braço humano, olhando a cena de fora, parece mesmo insuficiente. No capítulo 37, Ezequias reage da forma que define esse bloco. Ele rasga as vestes, cobre-se de pano de saco e entra na casa do Senhor. Em vez de responder à arrogância da Assíria com bravata, ele leva a crise para diante de Deus. Manda mensageiros a Isaías, reconhece a gravidade do momento. Este dia é dia de angústia, de castigo e de afronta. Os filhos chegaram ao ponto de nascer e não há força para dar à luz. A imagem é forte. Judá está encurralada entre a necessidade de salvação e a incapacidade de produzi-la por si mesma. A resposta de Deus vem por meio de Isaías, com clareza imediata. Não temas por causa das palavras que ouviste. O rei da Assíria ouvirá um rumor, voltará para sua terra, e ali cairá a espada. Mas a crise ainda não termina ali. Rabsaqué volta, Senaqueribe envia nova mensagem, e agora a afronta é dirigida diretamente ao Deus de Israel. Não te engane o teu Deus, em quem confias. Os reis da Assíria destruíram nações e terras. Quem escapou de suas mãos? A lógica do império é simples. O poder acumulado no passado prova que ninguém poderá detê-lo no presente. E é então que Ezequias faz um dos movimentos mais belos de sua história. Ele sobe à casa do Senhor com a carta da ameaça e a estende diante de Deus. A cena é simples e poderosa. A arrogância imperial, condensada em palavras, é colocada diante do trono do Senhor. Ezequias ora: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. A oração reconhece que a Assíria realmente destruiu nações. Não nega os fatos, mas afirma que aqueles povos confiavam em deuses que não eram deuses, obra de mãos humanas. Agora, porém, está em jogo o nome do Deus vivo. A resposta divina é majestosa. Deus ouviu, Deus viu. Deus responde à Assíria mostrando que toda a sua fúria, sua marcha, sua altivez e sua arrogância nunca escaparam ao seu controle. A Virgem Filha de Sião te despreza e zomba de ti, a quem afrontaste e blasfemaste, contra quem levantaste a voz, contra o Santo de Israel. O Senhor mostra que Senaqueribe é instrumento não soberano. Ele entrou, saiu, avançou e se exaltou, mas sempre debaixo dos limites que Deus lhe impôs. E agora, por ter se ensoberbecido, será contido como animal preso por anzol. Então a promessa é clara.
Ele não entrará nesta cidade, não lançará nela flecha, não virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde veio, por esse voltará. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E naquela mesma noite, o anjo do Senhor sai, e 185.000 homens do arraial dos assírios são feridos. Ao amanhecer, o cenário da ameaça invencível se transforma em campo de morte e silêncio. Senaqueribe volta para Nínive. Mais tarde, cai a espada na casa do seu Deus. A arrogância que desafiou Jerusalém e zombou do Senhor não prevalece. O império mais temido da cena é quebrado pela palavra do Santo de Israel. Esse momento é decisivo porque confirma, dentro da história, tudo o que Isaías vinha anunciando. O Egito não salvaria Judá. Cavalos, carros e pactos humanos não sustentariam Jerusalém. A segurança verdadeira não estava na diplomacia do medo, mas na confiança em Deus. Aqui, a fé não aparece como linguagem abstrata, ela aparece como o único chão possível quando não há saída humana suficiente. Mas o livro não termina a cena de Ezequias apenas com triunfo. No capítulo 38, o foco muda abruptamente. O rei que viu Jerusalém ser livrada agora recebe uma palavra pessoal. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A ameaça já não está do lado de fora, com exércitos e mensageiros. Está dentro do próprio corpo. Ezequias vira o rosto para a parede e ora com choro. Lembra-se de como andou diante do Senhor com fidelidade e coração íntegro. A resposta vem rápido. Deus ouviu sua oração, viu suas lágrimas e acrescenta 15 anos à sua vida. Como sinal, a sombra no relógio de Acaz retrocede. O Senhor não apenas livra a cidade, também cura o rei. O cântico de Ezequias nesse capítulo traz um tom diferente, mais íntimo, mais humano. Ele fala da sensação de ser arrancado no meio dos seus dias, de perder a comunhão com os vivos, de ver sua tenda sendo removida, de ter a vida enrolada e cortada como por um tecelão. A experiência do livramento coletivo foi grandiosa, mas a experiência da fragilidade pessoal aprofunda ainda mais a dependência. O homem que viu o império cair também precisa aprender que sua própria vida está nas mãos de Deus. Esse trecho é importante porque impede uma leitura triunfalista da história de Ezequias. O mesmo rei que viu o livramento extraordinário de Jerusalém também precisou encarar sua mortalidade. Isaías mostra, assim, que nem a vitória sobre a Assíria elimina a fragilidade humana. Deus livra, Deus cura, Deus responde, mas o homem continua dependente da misericórdia divina em cada nível da existência. Então, no capítulo 39, surge uma cena aparentemente menor, mas que muda o horizonte do livro inteiro. Merodach-Baladã, rei da Babilônia, envia cartas e presente a Ezequias, ao saber que ele esteve enfermo e sarou. O gesto parece diplomático, honroso, talvez até amistoso. Mas Ezequias se alegra com isso de forma imprudente. Mostra aos enviados sua casa do tesouro, prata, ouro, especiarias, unguento precioso, seu arsenal, tudo quanto havia em seus tesouros. Nada lhes ocultou. Depois do livramento contra a Assíria, quando seria natural exaltar a fidelidade de Deus, Ezequias se deixa levar pela vaidade da exposição, pela sedução da aprovação estrangeira, pelo impulso de exibir riqueza e força. Isaías então o confronta. Que homens eram estes? De onde vieram? Ezequias responde que vieram de uma terra longínqua, da Babilônia. O profeta pergunta o que viram em sua casa. Ezequias admite, viram tudo. Então vem a palavra que fecha essa parte do livro com peso profético. Dias virão em que tudo quanto há em tua casa, e o que entesouraram teus pais até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará. Até dos teus filhos tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia.
esse anúncio é decisivo. A Síria acaba de ser vencida, mas a história de Judá não está resolvida. O coração da nação continua frágil, a vaidade continua viva, a tentação de confiar em prestígio e aparência continua presente. E agora, no horizonte, surge Babilônia. Não ainda como conquistadora em ação, mas como sombra futura, como ameaça que virá depois, como instrumento do juízo que ainda está por chegar. Ezequias responde com uma resignação limitada, quase aliviada por saber que haverá paz e segurança em seus dias. E isso aprofunda ainda mais o tom desse fechamento. Mesmo um rei fiel, em muitos momentos, não representa a resposta final para Judá. Depois do peso do juízo, da queda de Jerusalém anunciada no horizonte e da sombra da Babilônia surgindo no fim da primeira grande parte do livro, Isaías muda de tom de forma impressionante. Nos capítulos 40 a 48, a voz que antes confrontava agora começa dizendo: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e clamai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está perdoada. O cenário agora aponta para o tempo do exílio e para além dele. O povo será disciplinado, será humilhado, será levado, mas não será esquecido. A história não terminou na derrota. O Deus que feriu em justiça agora fala com ternura, porque decidiu restaurar segundo a sua própria fidelidade. No capítulo 40, a linguagem já não é de tribunal, mas de preparação. Uma voz clama: preparai no deserto o caminho do Senhor. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá. O homem é como erva, sua beleza é como a flor do campo. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Assim, logo na abertura desse novo bloco, Isaías desloca os olhos do povo. Não é a força de Israel que garantirá o futuro, não é a estabilidade das nações, não é a duração dos impérios. Só a palavra de Deus permanece. Em seguida, o próprio Senhor é apresentado em sua grandeza incomparável. Ele mede as águas na concha da mão, toma a medida dos céus a palmos, pesa os montes em romana. As nações são como gotas que caem de um balde, como pó miúdo nas balanças. Ele é o Criador, o pastor que apacenta o seu rebanho, recolhe os cordeirinhos nos braços e os leva no seio. Isaías consola os exilados, não minimizando sua dor, mas ampliando sua visão de Deus. O povo precisa entender que o Senhor não perdeu o controle da história. O exílio não significa abandono. O Santo de Israel continua assentado acima do círculo da terra. Os poderosos se tornam nada diante dele. A partir daí, os ídolos começam a ser expostos repetidas vezes. Homens cortam árvores, moldam imagens, as cobrem de ouro, as firmam para que não se movam. Mas elas não falam, não veem, não respondem, não salvam. Em contraste, o Senhor chama as gerações desde o princípio, sustenta seu povo, conhece o futuro e dirige os reis. É nesse contexto que Ciro começa a surgir como instrumento inesperado de Deus. Antes mesmo de entrar em cena plenamente na história, ele já é nomeado na profecia como pastor e ungido para cumprir o propósito divino. Não porque seja santo em si mesmo, mas porque o Senhor governa até os governantes da terra para realizar sua vontade. Israel, porém, é lembrado de sua condição, é servo escolhido, descendência de Abraão, povo formado por Deus. E mesmo tendo passado por disciplina, não foi rejeitado de forma final. Não temas, porque eu sou contigo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. O Senhor reafirma sua aliança, sua eleição, seu compromisso com seu nome, mas também confronta a cegueira espiritual do próprio povo. Israel foi testemunha da ação de Deus, mas muitas vezes se mostrou surdo e cego. Ainda assim, a restauração virá.
não por merecimento nacional, mas porque Deus age por amor do seu nome, para que sua glória não seja dada a outro. Esse é o ponto central dessa parte do livro. O consolo não nasce de uma mudança de caráter em Israel, como se o povo tivesse se tornado forte ou fiel por si mesmo. O consolo nasce do caráter de Deus. Ele restaura porque é fiel à sua palavra, soberano sobre a história e incomparável em glória. Nos capítulos 46 a 48, Babilônia também começa a ser desmascarada. Seus deuses são carregados sobre animais. Seus ídolos precisam ser transportados, enquanto o Senhor é aquele que carrega o seu povo desde o ventre até a velhice. Babilônia parece majestosa, mas cairá. O povo de Deus, mesmo endurecido e obstinado, ouvirá novamente que o Senhor declarou o fim desde o princípio. Nada o surpreende, nada escapa de suas mãos. Depois de anunciar consolo aos exilados e revelar o Deus incomparável que governa a história, o livro de Isaías avança para um dos seus pontos mais altos. Nos capítulos 49 a 57, a esperança deixa de ser apresentada apenas como o retorno do cativeiro e passa a ganhar um centro pessoal profundo e decisivo: o servo do Senhor. A restauração agora não será entendida apenas como volta à terra, reconstrução nacional ou alívio histórico. Ela passa a ser vista como obra redentora, conduzida por aquele que foi chamado por Deus, enviado por Deus e sustentado por Deus para cumprir o que Israel, por si mesmo, nunca poderia cumprir. No capítulo 49 do livro de Isaías, o servo fala: ele foi chamado desde o ventre, preparado como flecha polida, escondido na aljava do Senhor. À primeira vista, parece que sua missão seria apenas restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os preservados de Israel. Mas a palavra vai além. Pouco é que sejas meu servo para restaurares as tribos de Jacó. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Aqui o horizonte se amplia de forma extraordinária. A redenção não ficará fechada dentro das fronteiras de Israel. O servo carregará uma missão que alcança as nações. Sua obra será tão vasta quanto o propósito de Deus na história. Ao mesmo tempo, esse servo aparece cercado de tensão. Ele é desprezado, aborrecido das nações, servo dos dominadores. Sua missão é grandiosa, mas seu caminho passa por humilhação. Isaías vai construindo essa figura com reverência e profundidade. Alguém que atua em perfeita obediência, que não falha na missão recebida e que, mesmo sendo rejeitado, será finalmente exaltado pelo próprio Deus. Jerusalém, que pensa ter sido esquecida, escuta o Senhor dizer que jamais poderia se esquecer do seu povo. Pode uma mulher esquecer-se do filho que cria? Ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. A restauração, portanto, está ligada ao amor fiel de Deus e à ação do servo que realiza seu propósito. Nos capítulos 50 a 52, essa figura se torna ainda mais intensa. O servo aparece como aquele que ouve, aprende e fala como verdadeiro discípulo de Deus. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer, a seu tempo, uma boa palavra ao cansado. Manhã após manhã, ele desperta o meu ouvido. Não fui rebelde, nem me retirei para trás. Mas essa obediência o leva ao sofrimento. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. O servo não sofre por acaso, nem por derrota fora de controle. Ele sofre no caminho da fidelidade. Sua humilhação não é sinal de fracasso final, mas parte da missão que Deus lhe confiou. Então o livro alcança um dos seus ápices no fim do capítulo 52 e no capítulo 53. O servo será exaltado, elevado e muito sublime. Mas antes disso,
Muitos se espantarão dele, porque o seu parecer estava tão desfigurado. Ele cresce como renovo perante o Senhor, sem aparência nem formosura que atraia os olhos humanos. É desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Então Isaías revela o coração da obra redentora. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui, a redenção deixa de ser apenas promessa de restauração externa e se torna substituição, expiação, reconciliação. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O servo é o inocente que sofre pelos culpados. É o justo que toma sobre si a culpa alheia. É aquele que derrama sua alma na morte e ainda assim verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías apresenta aqui uma revelação messiânica de profundidade singular. A salvação do povo de Deus e das nações não virá apenas por poder, mas pelo sofrimento redentor daquele que carrega o pecado. Esse ponto é central em Isaías. O sofrimento do servo não é apresentado como tragédia sem sentido, nem como simples injustiça humana. Ele sofre de forma vicária. Ele toma sobre si aquilo que pertencia aos culpados. Por isso, essa parte do livro vai muito além de consolo político ou restauração nacional. Ela entra no coração da culpa humana e mostra a única obra capaz de realmente remover o pecado e produzir paz com Deus. Depois desse ápice, os capítulos 54 e 55 mostram o resultado dessa obra. A cidade, antes desamparada, é chamada a cantar. A aliança da paz não será removida. O Senhor reúne com misericórdia eterna. Então o convite se abre de forma ampla. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. O pão, o vinho e o leite são oferecidos sem dinheiro e sem preço. O ímpio deixe o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. A salvação agora é anunciada como chamado generoso, abundante, eficaz. A palavra que sai da boca de Deus não voltará vazia. Ela fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que foi enviada. Nos capítulos 56 e 57, Isaías mostra que essa redenção também cria uma nova relação entre Deus e seu povo. Estrangeiros e eunucos, antes vistos como afastados, são acolhidos no horizonte da aliança. A casa do Senhor será chamada casa de oração para todos os povos. Ao mesmo tempo, o livro continua denunciando líderes cegos, atalaias mudos e rebeldia persistente. Mas o contraste permanece claro. Para os contritos e abatidos de espírito, Deus promete habitar, vivificar e restaurar. Não há paz para os ímpios, mas há cura, direção e consolo para os que voltam a Ele. Chegamos nos últimos capítulos do livro de Isaías, e os capítulos 58 a 66 não encerram a profecia com um simples desfecho. Eles abrem diante do espectador uma espécie de panorama final em que tudo o que o livro construiu volta a aparecer com ainda mais força. O pecado continua sendo confrontado. A falsa religião continua sendo desmascarada. A santidade de Deus continua inegociável. Mas agora a esperança também se ergue em sua forma mais ampla, mais gloriosa e mais definitiva. O livro que começou denunciando uma nação doente, termina apontando para a renovação de todas as coisas sob o governo do Senhor. No capítulo 58 do livro de Isaías, a palavra volta a confrontar a religiosidade vazia. O povo jejua, se humilha exteriormente, pergunta por que Deus não vê, por que não responde. Mas o Senhor revela o problema.
No mesmo dia do jejum, continuam buscando os próprios interesses, oprimindo trabalhadores, vivendo em contenda e violência. O jejum que Deus escolhe não é apenas um ritual exterior, mas uma vida marcada por justiça, misericórdia e libertação do oprimido. Soltar as ligaduras da impiedade, desfazer as ataduras do jugo, repartir o pão com o faminto, recolher em casa os pobres desterrados, cobrir o nu. Isaías mostra que a verdadeira adoração nunca pode ser separada da vida transformada. O culto que não produz justiça é ruído religioso diante de Deus. Mas logo em seguida vem a promessa. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará. A glória do Senhor será a tua retaguarda. A restauração aparece ligada não a uma religiosidade encenada, mas a um coração alinhado com a vontade de Deus. Ainda no fim desse capítulo, o sábado também é tratado não como formalidade fria, mas como sinal de prazer no Senhor. O livro insiste até o fim que Deus não busca a aparência espiritual, busca um povo que o honre de verdade. No capítulo 59, o problema volta a ser exposto em profundidade. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. O que faz separação entre o povo e Deus é o pecado. As mãos estão contaminadas, os lábios falam mentira, a justiça está longe, a verdade tropeça na praça. Isaías pinta uma sociedade moralmente quebrada. Não há paz, não há retidão, não há luz suficiente dentro da própria condição humana para mudar isso. Então o texto chega a um ponto solene. O Senhor viu que não havia homem e maravilhou-se de que não houvesse intercessor. Então o seu próprio braço lhe trouxe salvação. Aqui, a restauração aparece mais uma vez como ação soberana de Deus. Quando o homem falha, Deus intervém. Quando não há justiça na terra, Ele mesmo se levanta para agir. A partir do capítulo 60, o horizonte se ilumina de maneira gloriosa. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre Sião o Senhor aparece. As nações caminham para a sua luz. Reis são atraídos pelo seu resplendor. Jerusalém, antes humilhada, agora é retratada como centro de reunião, alegria e honra. Filhos voltam de longe. Riquezas das nações chegam. A cidade antes desolada passa a ser chamada de lugar da glória do Senhor. Isaías não está descrevendo apenas recuperação histórica limitada. Está mostrando Sião como ponto de manifestação da glória divina diante dos povos. No capítulo 61, a voz do ungido entra em cena com clareza impressionante. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse anúncio reúne consolo, libertação, cura e restauração. O povo abatido receberá coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Aqui, o livro conecta a esperança futura com a ação do ungido, aquele por meio de quem Deus traz libertação verdadeira e reverte a vergonha do seu povo. Nos capítulos 62 e 63, Jerusalém volta a ser retratada como cidade restaurada, procurada, não mais desamparada. O Senhor vigia por ela, estabelece atalaias, promete salvação visível e reconhecida. Mas também aparece a figura majestosa daquele que vem de Edom, com vestes tintas de vermelho, avançando em grandeza de força. A imagem é de juízo. O Deus que salva é também o Deus que pisa o lagar da ira. Isaías não separa a redenção de santidade. A glória final de Sião não existe sem o confronto definitivo do mal. Então, no capítulo 64,
o livro assume tom de súplica. Ah, se fendesses os céus e descesses. O povo reconhece sua impureza, sua fragilidade, sua condição de barro nas mãos do oleiro. Depois de tantas promessas grandiosas, Isaías ainda preserva esse espírito de quebrantamento. A esperança bíblica não é arrogante. Ela sabe que depende totalmente da misericórdia de Deus. No capítulo 65, a resposta do Senhor mostra dois caminhos sendo separados. Há juízo para os rebeldes, para os que persistem na idolatria, na provocação e na obstinação. Mas há preservação para os servos. Deus anuncia novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão lembradas. Jerusalém será criada para regozijo e o seu povo para alegria. Não se ouvirá mais nela voz de choro, nem voz de clamor. A linguagem aqui sobe a um ponto altíssimo. O livro não termina apenas com melhora nacional. Termina com renovação cósmica, com uma nova ordem, com paz, alegria e estabilidade debaixo da bênção do Senhor. No capítulo 66, essa tensão final permanece. O céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Deus não se deixa aprisionar por estruturas religiosas nem por construções humanas. O que ele procura é o aflito e abatido de espírito, que treme da sua palavra. A adoração aceitável continua ligada ao coração quebrantado. Ao mesmo tempo, vem o anúncio de nascimento repentino, de Sião dando à luz, de consolo abundante, de glória derramada como um rio. E no fechamento, todas as nações aparecem diante do Senhor. Alguns são ajuntados de longe. A glória divina é anunciada entre os povos. O livro termina com adoração universal, juízo real e a majestade final de Deus dominando a cena. Esse fechamento é importante porque resume todo o livro sem simplificá-lo. Isaías não termina dizendo apenas que tudo ficará bem. Ele termina mostrando que a restauração final exige purificação, separação, juízo e submissão total à glória de Deus. A esperança de Sião não é uma esperança superficial. É a esperança de um mundo renovado pelo próprio Senhor, depois de o mal ser definitivamente confrontado. Assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelo livro de Isaías. E, se você chegou até aqui, eu quero te convidar a marcar este momento não apenas como quem terminou um vídeo, mas como quem ouviu Deus falar por meio da sua palavra. Comente aqui embaixo, não apenas por engajamento, mas como um testemunho sincero do que o Senhor ministrou ao seu coração. Escreva assim: eu entendi a mensagem de Isaías. Só o Senhor pode me salvar e governar a minha vida. Esse comentário não é apenas uma frase, é uma declaração. É o reconhecimento de que o homem não se sustenta sozinho. É o reconhecimento de que o pecado é real, de que a santidade de Deus é inegociável e de que a nossa esperança não está na força humana, mas no Senhor que redime, perdoa, restaura e reina. E eu quero te perguntar, o que mais falou com você ao longo desse livro? Foi a visão do Deus Santo no templo? Foi a denúncia contra a religiosidade sem verdade? Foi o chamado à confiança em vez do medo? Foi a promessa do Emanuel? Foi a revelação do servo do Senhor, levando sobre si as nossas dores? Foi a esperança da restauração final? Qual dessas verdades mais confrontou você? Qual delas mais consolou você? Compartilhe nos comentários. Quando você testemunha, você fortalece a sua fé e ajuda outras pessoas a perceberem que a palavra de Deus continua viva, poderosa e atual. Minha oração é que essa jornada por Isaías não termine aqui como mais um conteúdo assistido, mas como um marco espiritual na sua vida. Que você saia desse livro com mais temor de Deus, mais clareza sobre o pecado, mais confiança no Messias e mais esperança na glória futura.
Que a sua fé não esteja apoiada em aparências, em emoções passageiras ou em seguranças humanas, mas no Senhor, que continua sendo santo, fiel, justo e incomparável. E acima de tudo, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Isaías mostrou que o homem é pecador, que o mundo está quebrado, que não existe justiça suficiente em nós mesmos e que a verdadeira salvação vem daquele que carregou sobre si as nossas transgressões. Jesus é o cumprimento vivo dessa esperança. Ele é o servo prometido. Ele é o Rei justo. Ele é aquele que levou a culpa, venceu a morte e chama você para perto de Deus. Não adie isso. Não endureça o seu coração. Reconheça hoje que você precisa do Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo de todo o seu coração. Entregue sua vida a Ele com sinceridade. E se essa é a sua decisão, você pode dizer agora, com fé: Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que Tu és o Salvador prometido. Entrego a minha vida em Tuas mãos. Governa o meu coração, perdoa os meus pecados e faz de mim alguém que viva para a Tua glória. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, fortaleça a sua fé, ilumine o seu entendimento e conduza os seus passos em verdade. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.